Olá pessoal, bom dia. Hoje estou dando início a um novo projeto aqui do canal, né, no qual eu vou disponibilizar para vocês diariamente uma, uma tabela, né, uma relação com todos os jogos do dia, né. Então, vocês verificarem aqui, né, temos todas as partidas que vão ocorrer no dia, tá? É, nesse painel aqui, né, a gente consegue, por exemplo, fazer alguns filtros, né, e para que você selecione os melhores jogos para trabalhar, né. Por exemplo, aqui vamos supor que eu queira selecionar somente os jogos do Brasil. Então eu posso vir aqui, selecionar aqui no Brasil, né, e aí ele vai fazer essa filtragem, tá? Aqui ele filtrou todos os jogos que vai acontecer no Brasil, com a data, campeonato, mandante, visitante, a média de pontos do mandante como mandante, a média do visitante como visitante, a média de gols do confronto, tá? Porcentagem de BTTS, porcentagem de overs, né? De over HT também, porcentagem de over cantos, né? Porcentagem que ocorre, né? Na verdade, isso aqui. Aqui também, em alguns jogos a gente tem as odds, né? Principalmente nos campeonatos maiores, né? Então temos as odds também desde o match odds, passando pelo mercado de gols, ok? Então é uma relação bem completa dos jogos do dia, tá? Uma outra funcionalidade bacana é que você, por exemplo, você consegue, deixa eu só dar um zoom aqui para vocês verificarem aqui, ó. Por exemplo, se eu vir aqui, eu consigo nessa setinha aqui eu consigo selecionar os campeonatos, tá? Então imagine que aqui eu venho aqui, por exemplo, é, faça o seguinte, ó, eu quero só verificar os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Então ele vai filtrar somente os jogos da Série A, tá? Então você consegue fazer toda uma pesquisa é, dos jogos do dia, tá? Então, por exemplo, eu vou suponhamos que eu quero pesquisar o mandante, né? Então eu vou ter aqui, por exemplo, deixa eu pegar um jogo de um time conhecido. Aqui, ó, Udinese. Suponhamos que eu queira saber os dados dos jogos da Udinese. Então eu venho aqui e coloco Udinese, né? Por exemplo, ele vai procurar os jogos que tenha a Udinese como mandante, né? Da mesma forma o visitante, eu consigo fazer isso aí, né? Então isso eu acho uma funcionalidade bem bacana também para você encontrar rapidamente os jogos, tá? É, por exemplo, eu já não, eu quero voltar para todos os jogos. Eu tenho aqui um botão aqui para remover todos os filtros, né? Então se eu clicar aqui eu removo todos os filtros que eu executei, tá? Bom, aqui também eu tenho, né, quatro menus aqui, no qual eu tenho o menu de pontos, odds, gols e cantos, né? Vou mostrar para vocês aqui também como é que funciona isso aí, tá? Então, por exemplo, aqui no menu de pontos, eu consigo, por exemplo, falar o seguinte, né? Fazer o seguinte filtro, né? Eu quero que o mandante ele tenha a média de, sei lá, 1.5 pontos, né? Então, que ele tenha uma média 2 pontos, vai. Ou seja, ele é um bom mandante, né? Então, ele vai me filtrar somente os jogos que os mandantes têm média de 2 pontos, tá? Mesma coisa com o visitante. Então, eu consigo, às vezes eu quero trabalhar, por exemplo, jogos onde o mandante é forte e o visitante é fraco. Então, posso colocar aqui, por exemplo, média de pontos do visitante 1 ponto, por exemplo, no máximo, tá? Então, ele filtra dessa forma aí, beleza? Então, mais uma funcionalidade legal que a gente tem aqui, tá? Eu vou remover o filtro, tá? Aqui odds também eu acho bem bacana. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar, sei lá, jogos onde o mandante ele esteja na faixa, eu quero trabalhar super favorito, então que ele esteja na faixa entre 1.20 e, sei lá, 1.50, por exemplo, né? Bom, fez toda a seleção dos jogos que estão dentro desse range de odds, tá? Então isso já facilita também para você escolher, tá?
Então aqui você pode selecionar mercado de gols, por exemplo, também. Então suponhamos que eu queira, vou deixar aqui padrão, né? Sei lá, 4 aqui, por exemplo. Suponhamos que eu queira aqui no mercado de over 2,5, então que ele seja no máximo em 80, por exemplo, a odd, então que ele seja considerado pelas casas um jogo over, né? Então consigo selecionar isso aqui também, né? E deixar o filtro da maneira que eu quiser, tá? Mercado de BTTS, tá? Então aqui você pode fazer as combinações que você julgar necessário, beleza? Então, voltando aqui, tirar o filtro novamente aqui, mercado de gols, tá? Eu consigo aqui colocar a porcentagem de BTTS, né, da partida. Então, qual a probabilidade, né, de que ocorra um BTTS, um over HT, um over 2,5. Então, por exemplo, eu queira jogos onde o BTTS, a porcentagem seja de 50%, por exemplo, no mínimo 50%. Então, ele vai me separar os jogos onde eu tenho acima de 50% aqui, tá? Então, eu quero também que o 2,5 seja no mínimo 50 também. Você já está falando que o jogo provavelmente é um jogo considerado over, né? Tá, então você consegue fazer as mais diversas combinações entre os filtros também. Você consegue aqui, por exemplo, mandante também aqui, então você pode combinar os filtros das odds com os filtros dos gols, entendeu? Então isso também ajuda bastante, tá? Então aqui você também tem um menu de cantos, tá? Um filtro de cantos, ok? Tá? Então isso é muito interessante, tá? Outra coisa legal que você pode fazer aqui, por exemplo, você pode organizar por exemplo, jogos over 1,5 do maior para o menor, maior porcentagem para menor, por horário, por exemplo, também, né, por país, aqui, o que você quiser, você consegue deixar ele organizado, beleza? Então, basicamente é isso, né? Eu queria mostrar esse painel para vocês e como é que é a funcionalidade. Ele é bem simples, tá? A outra coisa que você consegue selecionar, por exemplo, você consegue selecionar, se você clicar em cima do jogo, ele vai isolar a partida, né? Então, destacar ela, tá? Clicou de novo ali, volta, tá? Então, é um painel bem simples, né? Mais para ajudar o pessoal dar uma olhada rápida nas partidas que tem ao longo do dia, tá? Bom, lembrando que todas essas medidas que nós temos aqui são médias, né? Tiradas do campeonato, sempre do campeonato específico, né? E logicamente isso daqui não vai definir uma entrada que você vai fazer ou não, né? Você precisa logicamente fazer análises mais aprofundadas aí para estar tomando decisão de fazer um investimento ou não. Isso aqui é mais para você ter uma visão rápida e geral dos jogos do dia e fazer uma filtragem rápida das partidas que você vai trabalhar, tá? E aí a partir daí você consegue se aprofundar um pouco mais aí nas análises de cada partida aí, beleza? Então, você me perguntar onde vai estar disponível essa planilha aqui, né? Bom, aqui em cima eu tenho os links das minhas mídias sociais. Você tem o canal do Telegram, do YouTube e do Instagram, tá? O Instagram eu criei recentemente, tá? Mas e o Telegram também, mas o YouTube já tem um tempinho, tem alguns vídeos legais lá. Bom, todo esse painel eu vou estar disponibilizando para vocês aqui no canal do Telegram, tá? Todo dia. Então, né, quem tiver interesse, né, de acessar, é só acessar o meu canal do Telegram e lá diariamente eu vou postar o link, né, para vocês estarem abrindo esse painel aqui e verificando os jogos do dia, ok? Esse painel ele abre diretamente qualquer navegador, tá? Então lá eu vou colocar o link no canal do Telegram, é só clicar em cima, você já vai abrindo em qualquer navegador e consegue fazer
essa seleção das partidas como eu mostrei aqui. Beleza?